és o eterno Deus. Jesus, obrigada pela tua graça nesse lugar. Obrigada por sua presença. Obrigada, Jesus, porque nós temos o teu coração. Obrigada, Jesus, porque a sua presença cobre essa casa. Obrigada porque as tuas palavras têm sido sustento e fortaleza para nossas vidas. Nós te agradecemos nessa noite por sua presença na casa. Pai, eu te peço em nome de Jesus que tudo que é contrário à tua palavra deixe esse lugar agora em nome de Jesus, e que somente o teu Espírito transite entre nós, confirmando a palavra no nosso coração e nos ajudando a corresponder à tua vontade. Abençoamos essa noite, abençoamos a sua igreja, abençoamos a sua palavra, abençoamos esse tempo em nome de Jesus. Amém, amém. Podem sentar. Obrigada, Ju. Obrigada, pessoal. Vou te convidar a abrir sua Bíblia comigo, em Jeremias 17, 7 e 8. Hoje nós vamos falar sobre, é um título meio estranho, mas você vai entender depois, tirando um extrato da sua conta de investimento. A ideia é em que, aonde, como você tem investido a sua vida, os seus dias. E de vez em quando a gente precisa fazer uma reavaliação da nossa vida, para saber se a gente está investindo no lugar certo, né? E esse texto vai nos ajudar a construir o que o Senhor quer compartilhar com o teu coração nessa noite, o Espírito do Senhor. Jeremias 17, 7 e 8 diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar fruto. Quantos gostariam dessa palavra para a sua vida? Então recebe aí, porque é isso que o Senhor tem para cada um de nós. Vida abençoada, que não teme nenhuma circunstância da vida, porque a nossa confiança está no Senhor. Na semana passada, o Luiz pregou e ele falou sobre duas árvores. Ele usou o exemplo de duas árvores para descrever a vida do justo, né? A palmeira e o cedro do Líbano. E a gente descobriu que o cedro lança suas raízes nas profundezas, né? Vai bem profundo para encontrar as águas, para se nutrir dela, e por isso ela pode passar por qualquer situação de estiagem, de seca, que ela não sofrerá por causa do clima, né, externo. E na passagem que a gente acabou de ler, o profeta Jeremias, ele está fazendo essa reafirmação, ele está reafirmando essa palavra e acrescenta que essas raízes que descem à profundidade são características daqueles que confiam no Senhor. Quantos confiam no Senhor? Isso são características da sua vida, né? Homens e mulheres que confiam no Senhor, que não temerão quando chegar o calor, não ficarão ansiosos com o tempo de seca, não deixarão de dar fruto. E é interessante que quando a gente olha para esse aspecto, tem dois exemplos aqui na vida de dois homens de Deus na Bíblia, que podem nos ajudar a entender e a situar melhor a nossa vida no nosso dia a dia. Olha que interessante, quando a gente compara a vida do apóstolo Paulo e do rei Salomão. No final da jornada do apóstolo Paulo, ele escreveu para Timóteo, lá em 2 Timóteo 4, 7 a 8, se você estiver anotando, ele escreve o seguinte: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda.
interessante essa fala de Paulo, que traz uma ideia de uma pessoa que estava realizada, uma pessoa que tinha cumprido bem o seu chamado. E em contrapartida, a gente vai ler Eclesiastes, o rei Salomão repetindo várias vezes a mensagem, o contexto desse versículo que eu vou ler. Eclesiastes 1,14 diz assim: tenho visto de tudo que é feito debaixo do sol, tudo é inútil, é correr atrás do vento. Percebe a diferença do relato de um homem que andou na presença de Deus e cumpriu o chamado dele, o plano que Deus tinha para a vida dele, e outro que apenas viveu bem de vida, tinha muitas coisas, né? E é surpreendente, porque esse homem, o rei Salomão, ele vivia num palácio rodeado de muitas esposas, muitas mulheres, tendo uma multidão de servos para servi-lo o tempo todo. Era rico, era poderoso, popular, conhecido, né? Bem-sucedido, era um homem de muita projeção, um homem que possuía inúmeras realizações, projetos, conquista, tudo que ele quis fazer, ele tinha recurso para fazer, né? E quando a gente olha para Paulo, nesse contexto, Paulo está preso, ele está numa prisão, abandonado pelos seus amigos, aguardando o momento da sua execução. Olha que contraste impressionante. E ouça o que Paulo escreveu a Timóteo. Lá em 2 Timóteo 4,9 diz assim: procure vir ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Nomes bonitos, né? Só Lucas está comigo, todos os demais me abandonaram. E traga Marcos com você, porque ele vai ser útil para o ministério. Depois ele diz: quando você vier, traga a minha capa que eu deixei na casa de Carpo, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. E ele termina assim: procure vir antes do inverno. E todos os irmãos aqui mandam saudações para você. Então, é interessante que Paulo estava vivendo um tempo difícil, abandonado pelos seus amigos, irmãos, enfim. Com certeza ele sabia que ele não ia sair daquela situação, o Espírito já tinha falado isso com ele, e ele sabia que ele ia ficar um tempo ali na prisão, e dali ele só sairia para ir para a glória. E aí ele pede: traz os meus livros, porque eu vou ficar aqui muito tempo, traz a capa também, porque eu preciso dela, o inverno aqui vai ser rigoroso, eu preciso disso, sabe? E Paulo, em toda essa situação, ele escreve esse versículo dizendo, né, deixa eu repetir lá: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora está me esperando a coroa da justiça que o Senhor me dará naquele dia. Gente, que coisa interessante quando você vê a diferença entre essas duas pessoas. Um estava feliz, o outro nem tanto. Um tinha a satisfação de ter cumprido, de ter o dever cumprido, o outro a sensação de que talvez não tenha feito as melhores escolhas, talvez não tenha feito o que deveria. E a pergunta que eu quero trazer para nós hoje, né, com essa história que a gente está construindo, é como nós queremos terminar 2023. Que sensação a gente quer estar carregando quando a gente chegar lá em dezembro de 2023? Um discurso parecido com Paulo, não que ninguém aqui vai para a execução e vai morrer, mas um discurso de Paulo: estou cumprindo o meu chamado, ou o discurso de Salomão: tem tantas coisas boas dessa vida, mas deixou de lado a coisa mais importante, porque a grande verdade é que a gente vive num mundo em busca de muita realização pessoal, um mundo onde existe uma corrida pelo meu bem-estar, por ser feliz, por conquistar coisas, e nessa busca, muitas vozes vão surgir, nos sugerindo outras coisas que nos afastariam do Senhor.
Quando a gente olha para as redes sociais, gente, é tão interessante, cheia de fórmulas secretas para qualquer coisa que você precisar, para emagrecer, para enriquecer, sim ou não? Para ter boa aparência, enfim, né? Você só precisa clicar no saiba mais. E eles estarão prontos para te vender algo. Um curso milagroso online, né, uma mentoria, uma palestra presencial. As prateleiras vão estar cheias de livros para serem vendidos, livros de autoajuda, que te ajudam a enriquecer, que te ajudam a 1 milhão de coisas. Né? E sabe, todo esse empenho, vamos dizer assim, é para fazer com que você se sinta bem com você mesmo, bem-sucedido e, se possível, rico antes dos 30 anos. Quem ficaria de fora aí, porque já passou dos 30? E veja, gente, nada disso aqui que eu estou falando é em si uma coisa ruim. Sabe, na maioria das vezes, essas coisas são muito boas e elas nos ajudam mesmo a crescer, a progredir, está tudo bem. Mas existe, nessa noite, o que eu quero marcar com a gente, é que existe uma diferença entre o alvo de quem serve a Deus e o alvo daqueles que não servem a Deus. Né? Por isso a gente nós não deveríamos querer tomar posse de cara desse versículo que eu li, né, de ser bem-aventurado aí, de Jeremias 17, 7 e 8, sem antes entender os versículos que vêm antes desse que eu li, que a gente vai ler agora, lá Jeremias 5 e 6, deixa a sua Bíblia aberta lá em Jeremias 17, que diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Sabe, gente, para quem não serve a Deus, o alvo é apenas uma meta que a pessoa se propõe a alcançar, e veja, isso não é em si só uma coisa ruim. Mas a pessoa coloca aquela meta, ela trabalha, ela se esforça, ela se empenha para obter, e às vezes ela até obtém. Né? Em si só, isso não é uma coisa ruim. O que é ruim é quando nós fazemos isso desvinculado do Senhor, da nossa vida nele. Olha o que a mensagem diz sobre, como que a Bíblia, a mensagem, escreve esse mesmo versículo, vai ficar assim mais claro para a gente. Maldito é o homem forte, que depende de simples seres humanos, que se acha capaz de resolver tudo no braço e põe o eterno de lado. E o vê com desprezo. Ele é como esse arbusto no deserto, longe do solo bom. Ele vive sem raiz, sem propósito, numa terra onde nada cresce. Sabe, a NVI, essa primeira versão que a gente leu, ela chama isso de um coração que se afasta do Senhor. E a versão na mensagem fala que se acha capaz de resolver tudo na força do braço e põe o eterno de lado. Sabe, muitas vezes, mesmo a gente, sendo cristão, tendo uma vida com Deus, nós corremos o risco de fazer a mesma coisa. Né? Nós somos inclinados a fazer aquilo que a gente quer, a escolher o que a gente pensa que é o melhor para a gente, e muitas vezes sem considerar o Senhor, sem considerar a opinião dele. E depois, quando as coisas dão errado, o que o ser humano faz? Mas Deus, onde você está? Né? Ele não estava lá quando a gente fez aquela escolha, quando a gente tomou aquela decisão, mas às vezes a gente espera que ele resolva quando a coisa deu ruim. Né? Então, nós temos um alvo, sem a revelação divina, pode se transformar em muita frustração.
Nós deveríamos buscar o Senhor para todas as escolhas da nossa vida. Que carreira eu vou seguir, que trabalho eu vou entrar, né? Com quem eu vou me vincular. Nós deveríamos fazer essas perguntas ao Senhor antes de estarmos envolvidas nelas e tantas outras. Agora, um alvo, né, com o coração correto, gente, acrescenta tanta bênção. Por isso a gente não pode querer tomar parte dessa bênção de Jeremias 17, sem entender o que diz antes e o que diz depois. Olha o que diz o versículo 9, de 9 a 10. O coração é mais enganoso que qualquer coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Sabe, gente, eu e o Luiz trabalhamos com jovens muitos anos da nossa vida. Bom, e eu vou colocar os adultos nisso também. Mas você já percebeu uma pessoa namorando a pessoa errada, e você tenta dar um conselho? Não entra nessa. Quantos sabem que ninguém ouve o conselho quando está apaixonado? Sabe, são coisas assim que nós precisamos buscar o Senhor antes. Quantas pessoas se envolvem em negócios sem buscar conselho, sem buscar o Senhor, sem orar, e quando se percebe, deu tudo errado. Sabe por quê? Porque ele acreditou no coração que funcionaria. Ele estava tão empolgado com aquilo. Então o coração do homem é enganoso. Às vezes nós estamos com o nosso coração muito envolvido com uma situação e a gente não consegue discernir o que está ao redor, e a gente entra em grande frustração. Sabe, o Senhor deixa claro que a questão é profunda. Sabe, essa coisa, esse assunto do coração é profundo, porque o maior risco, na verdade, gente, é falhar no coração. Deus, quando Ele trata com a gente, Ele não trata pelas nossas obras, pela nossa aparência, Ele olha direto no nosso coração. E muitas vezes Ele nos submete a situações, a coisas, porque Ele está vendo muito além do que aquilo que os nossos olhos podem ver. Salomão, ele tinha uma aparência boa. O cara vestia bem, se vestia bem. Né? O cara era rico, ele era poderoso. No entanto, era um homem infeliz. Paulo, ele era um homem feliz, vivendo aos olhos humanos o que parecia um grande fracasso. O que dá para pensar de um homem que está na prisão, que precisa que alguém traga uma capa, porque senão ele vai passar frio? Um homem que foi privado da sua liberdade. Então a pergunta aqui é: que agenda nós vamos construir para 2023? A agenda de Paulo tinha Deus no centro. E tudo o que ele fez foi em função de viver por Cristo e para Cristo e com esse estilo de vida. Olha o que ele diz lá em Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então ele estava ali na prisão, sabe, gente, ele não estava infeliz. Na verdade, ele estava doido para partir, porque ele sabia o que esperava por ele. Ele sabia que o maior tesouro dele não estava nesse mundo. Agora, ouça as palavras de Salomão, olha que contraste. Paulo, quando ele está na prisão, ele não era mais um jovenzinho. Ele já era uma pessoa madura. Não sei se ele era tão ancião, mas ele já era uma pessoa bem madura. Agora, olha o que diz Salomão. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Sabe, gente, no final, é tudo uma questão do coração.
Para quem vive a vida cristã, alvos são, na verdade, são a resposta do coração aos planos que Deus tem para a nossa vida. Quando nós entendemos o nosso papel no reino de Deus, nós colocamos alvos, nós fazemos alvos que têm relação com a vontade, o plano de Deus para a nossa vida. E, gente, não tem como dar errado. Se nós colocamos o Senhor no centro da nossa agenda, todo mundo aqui tem uma vida corrida, todo mundo aqui tem 1 milhão de coisas para fazer, e cada dia você pensa, não, agora vai dar uma aliviada. Não dá. Parece que sempre aparecem mais coisas, e isso vai nos leva assim, a nos inclinarmos para tirar Deus da nossa agenda. Esse domingo eu não vou na igreja, porque eu tenho que fazer um trabalho para a faculdade. Eu também não vou porque eu tenho que lavar roupa. E daí vai. Paulo entendeu que Deus precisava ser o centro da agenda dele. Então, gente, construir uma agenda e estabelecer alvos, né, tanto na sua vida, tanto na minha, é antes de qualquer coisa, compreender a vontade de Deus, o plano dele com a nossa vida e reagir a essa compreensão através de atos e ações. Sabe, a gente precisa de parâmetros bíblicos para saber em que vale a pena gastar a nossa energia e no que não vale a pena. E se a gente não tiver os parâmetros bíblicos, a gente vai ser engolido por outros parâmetros. Sabe, a gente precisa perguntar, à luz da palavra de Deus, onde vale a pena eu colocar, por exemplo, o meu dinheiro. Sabe, esses dias eu ganhei uma oferta bem generosa. Eu fiquei tão empolgada que falei assim, puxa, eu quero comprar isso. Aí guardei o dinheiro para comprar isso. Aí semana passada, não, hoje de manhã, eu senti o Senhor falando comigo, lembra daquela oferta? É minha. Eu falei, fechado, já não quero comprar mais nada. Está lá em casa, não entreguei ainda, mas é sua. Sabe, gente, nós precisamos entender, e quer saber, está arriscado eu ganhar essa coisa de alguém que ninguém sabe o que é, eu não vou contar, ainda está arriscado eu ganhar essa coisa de alguém, porque Deus não é um Deus que tira da gente para você não ter, Ele é um Deus que Ele quer te abençoar, Ele não quer você preso a nada, Ele quer você livre. Então nós precisamos buscar o Senhor, precisamos, à luz da palavra de Deus, ter esse entendimento, onde eu vou colocar o meu dinheiro, em que vale a pena eu investir o meu dom. Sabe, Deus criou a todos nós com muitos dons, mas tem muita gente gastando o dom, queimando o dom em lugar errado. Sabe, eu preciso saber como gastar o meu tempo, meu talento, meus recursos, e às vezes nós precisamos tirar um extrato da conta da nossa vida e prestar atenção nisso, onde eu estou colocando essas coisas de valor? Onde eu estou depositando isso? Sabe, outra maneira de fazer essa pergunta é em que direção está indo as minhas raízes ou o meu coração? Sabe, são perguntas importantíssimas para a gente construir uma agenda para esse ano, que quando chegar lá no final, em dezembro, você vai poder olhar para trás e você vai dizer, puxa, esse ano valeu a pena. Sabe, a gente precisa orar em relação aos nossos planos, a confiar no Espírito Santo, que Ele vai colocar no nosso coração os desejos que Deus espera realizar através da nossa vida. Sabe, as nossas raízes, no caso, o nosso coração, precisa estar ligado com o coração de Deus, né? Com o rio de águas vivas, diga amém. Porque se as nossas raízes forem superficiais, sabe, corre o risco da nossa árvore, da nossa vida, secar e morrer.
Sabe, mas se as nossas raízes forem bem profundas, sabe, experimentaremos as bênçãos das raízes, como das raízes das árvores plantadas junto ao rio das águas. Sabe, gente, quais são essas bênçãos? A gente falou lá no início, eu quero passar rapidinho por essas 3. Primeira coisa, quais são essas bênçãos? Não temeremos quando chegar o calor. Sabe, Isaías 26:3 diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque ele confia em ti. Está falando de você. Levanta a sua mão, fala, está falando de mim. O Senhor vai me guardar em perfeita paz, porque o meu propósito está firme no Senhor, porque eu confio nele. Sabe, gente, aqueles que confiam no Senhor não temem, porque eles sabem que eles serão bem-sucedidos e eles vão cumprir o propósito, o chamado, aquela porção que Deus colocou no seu coração. Mas também os que confiam no Senhor sabem que é muito diferente o ser bem-sucedido e o cumprir o propósito. O que Deus quer é a junção das duas coisas. Ele quer você bem-sucedido, mas Ele também quer que você cumpra o propósito. Mas tem muito bem-sucedido que não vai cumprir o propósito. Quantos estão entendendo? Sabe, e a coisa principal na nossa vida é cumprir o propósito para o qual o Senhor te desenhou e me desenhou. Sabe, aqueles que confiam no Senhor não temem o calor, não temem as variações, do clima, temperatura, das circunstâncias da vida, porque o propósito dele está ligado em algo que é inabalável. Gente, todas as coisas dessa vida são abaláveis. Todas as coisas dessa vida em algum momento vai cair, vai quebrar, vai parar, vai terminar. O nosso Deus é eterno. E quando a nossa vida está vinculada seriamente com Ele, tudo se torna inabalável. Sabe, os que confiam no Senhor sabem que o propósito da sua vida é muito maior do que as realizações, é muito maior do que qualquer outra coisa que pudesse ser oferecida, Sua paz de espírito, ou mesmo sua felicidade, sua família, gente, seja o que for. Sabe, outro dia eu estava vendo um pastor que eu sigo, que eu sou muito abençoada por ele, e ele perdeu a esposa de uma maneira assim, muito triste, na verdade. Sabe, e as pessoas estavam muito apreensivas de como que ele ia lidar com isso nas próximas, nos dias por vir, vamos dizer assim. E esse homem começou a pregar com uma unção e uma graça. Porque a vida dele não estava baseada na esposa, na família, no natural, mas ele estava seguro em algo que é inabalável. Todos nós vamos passar momentos difíceis, perdas, situações aqui e ali, e a pergunta é: o quanto, de fato, eu estou firme naquele que é inabalável? Quantos estão entendendo? Sabe, aqueles que confiam no Senhor, sabem que podem alcançar seus objetivos pessoais, ser um sucesso, ser bem sucedido em tudo, e ele sabe que ele poderia falhar com o Senhor, se ele enfraquecesse essa conexão. Sabe, nesse ano de 2023, eu quero te animar mais do que nunca a colocar o Senhor no centro da sua agenda. A cada dia rededicar a sua vida, reconsagrar a sua vida ao Senhor e fazer declarações verbais que você possa se ouvir, que você pertence ao Senhor e que você confia nele. Gente, é Ele que traz o pão para a tua mesa. É Ele que te dá o trabalho que você tem. Aquela promoção no trabalho que você está desejando, se ela vier, porque Ele te deu. Não coloque o seu coração em confiar em homens, em confiar até em você mesmo e na sua habilidade, mas no Senhor, que tem decidido no coração abençoar a sua vida.
Salomão foi um homem bem-sucedido. Paulo cumpriu o propósito. Diga amém. Diga: eu serei bem-sucedida, mas também cumprirei o propósito. Amém? Segunda coisa, dos que confiam no Senhor não ficarão ansiosos em dias de seca. Gente, a seca vem para todo mundo. Tem estações da vida que você tem que levar suas contas na ponta do lápis. Tem outras estações que é mais folgadinha. Tem situações de arroxo. Em todas elas, se os seus olhos estiverem no Senhor, você não vai ficar ansioso. Né? O mundo ao nosso redor promete anos de seca, sim ou não? Os nossos olhos vão estar naquele que é abundante em água. Ele é o Senhor do rio das águas vivas. Não vai faltar nada para a gente. Olha o que diz Isaías 58:11. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos, mesmo numa terra ressequida pelo sol. Ele vai fortalecer seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Diga amém. Sabe, a nossa perspectiva sobre a vida precisa ser uma perspectiva de abençoar, de dar, de influenciar. Sabe, nós precisamos ter uma perspectiva do modo, da maneira como nós vamos, né, como eu já disse, gastar o nosso tempo, investir o nosso dinheiro, investir os nossos dons e talentos. Sabe, as pessoas frequentemente descrevem a vida através de palavras muito fúteis. A gente conversa aí fora com as pessoas, e é interessante como a conversa está sempre em alguma coisa que é muito passageira. Né? O bem que adquiriu, a roupa que comprou, o celular que trocou, enfim, o cabelo que fez, a maquiagem, sei lá. Os acessórios que colocou no carro, sabe? Sabe, gente, quando a gente tem o Senhor na nossa vida, todas essas coisas, elas são agregadas. E aí você não deixa de ter aquelas coisas, mas a sua atenção não está naquilo. Entendem o que eu estou dizendo? Sabe, Deus tem um compromisso em te abençoar, mesmo nos tempos de seca. A Bíblia diz, tem um versículo que eu gosto tanto na Bíblia, que diz, fui jovem, como é que é? Fui moço, agora fugiu. Fui jovem, agora sou velho. Mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Sabe, gente, quando eu vejo uma senhorinha, um senhorzinho pedindo dinheiro no sinaleiro, eu falo, está aí alguém que desperdiçou a sua juventude. Não andou com o Senhor. Porque se tivesse andado, não estaria vivendo isso. Deus tem um compromisso com a gente. Sabe, quando a gente... Sabe, quero fazer acrescentar uma coisa aqui. Embora o Senhor tenha o compromisso de nos abençoar, de atender os desejos do nosso coração, embora isso... Ele sabe, nós sabemos que nós passaremos por vales, por tempos difíceis. E sabe, quando a gente olha para a Bíblia, a gente encontra tanta história desafiadora. Porque assim, Deus poderia ter mantido José fora daquela prisão. Poderia ter livrado Daniel da cova dos leões. Evitado que Jeremias fosse lançado num poço de lama, impedido os 3 naufrágios de Paulo, evitado que os 3 jovens hebreus fossem lançados na fornalha de fogo ardente em chamas, mas ele não fez. E muitas vezes Deus vai permitir que a gente passe por secas, por tempos difíceis, porque Ele tem propósitos mais profundos com isso. E sabe, gente, é interessante que quando Deus permite esses tempos difíceis, não é verdade que
o que Ele mais quer em tudo isso é nos trazer para perto dEle. Não é verdade que quando a gente está passando por momentos complicados, a gente ora mais, a gente jejua mais, a gente se quebranta mais, a gente fica mais conectado no louvor, na palavra, fica entendendo o que Deus está falando. Sabe, esses homens que eu citei aqui, eu tenho certeza, a gente pode até combinar aqui, quando a gente chegar no céu, fazer uma entrevista com eles. E perguntar, olha, se você pudesse voltar para a terra, você passaria pela fornalha do fogo outra vez? Daniel, você iria para a cova dos leões outra vez? E eu tenho uma certeza no meu coração que todos diriam sim. Claro que nesse momento ele sabe o resultado. E esse é o lugar que o Senhor nos chama. Confiar, mesmo que a gente ainda não saiba o resultado. Quão grande será o galardão daqueles que confiam quando está dando tudo errado? Quando os tempos não são bons, quando é tempo de seca, e você está lá plantado naquele deserto, mas as suas folhas estão verdes, porque as suas raízes são profundas. Diga amém, diga obrigada, Jesus. Sabe, para terminar, os que confiam no Senhor, além de não temer o calor, além de não ficarem ansiosos com o tempo de seca, eles não deixarão de dar frutos. Olha o que diz Mateus 13, 23. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Sabe, gente, é muito importante a gente ter muito claro no nosso coração de que quando Deus nos desenhou, quando Ele nos planejou, Ele fez isso com muita intencionalidade. Deus queria que nós fôssemos pessoas prontas a dar, a abençoar, né? E tem umas pessoas que a gente encontra, né, ao longo da vida, né, e você vai lembrar de alguém, caso ela esteja do seu lado, faça cara de paisagem, né, que nasceu para consumir. Ela te pede oração, ela exige de você o tempo inteiro, parece que não vem nada de lá, mas essa pessoa suga tudo. Tem famílias que são inteiras assim, e quanto mais você dá, parece um buraco sem fundo. Sabe, Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para ser aqueles que dão, que abençoam, que fazem. E sabe, gente, quando a gente entende isso no nosso coração, a verdade é que não nos falta nada. Eu já dei a oferta que eu não entreguei. Eu já dei, está dada. Deus me livre de tocar naquele dinheiro, né? Mas eu vou voltar aqui para contar para vocês o que eu ganhei. Porque esse é o coração de Deus. Então, quando você dá, mas o Senhor não te priva das coisas que são importantes para você. Sabe, eu gosto tanto daquele texto, quando a água está sendo transformada em vinho, né? Lembra das bodas em Caná da Galileia lá? A água está sendo transformada. Quem foram os primeiros a ver o milagre? Os servos. Os que estavam servindo, os outros estavam festando lá fora no casamento e nem tinham percebido que tinha acabado o vinho. Os servos estavam ali trabalhando. Foram os primeiros a ver os milagres e provavelmente o primeiro a experimentar o tal do vinho. Sim ou não? A Bíblia fala que a gente não deve atar a boca do boi enquanto ele está trabalhando. Enquanto ele trabalha, ele come. E assim é com a gente. Sempre vamos dar frutos. Enquanto a gente está servindo na casa, enquanto Deus é o centro da nossa vida, enquanto as coisas estão acontecendo, enquanto nós estamos dando, abençoando, atendendo, nós estamos no meio do ambiente de abundância. E nós seremos os primeiros a sermos abençoados. Se você crê nisso, diga amém. Sabe, já falei tudo que estava escrito aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. É isso, nós nascemos, fomos criados para acrescentar e não para extrair. Quantos querem, nesse ano de 2023,
está com a sua vida conectada, servindo ao Senhor, com o Senhor no meio, no centro, para abençoar aqueles e serem muito abençoados. Amém? Fica de pé comigo, quero orar com vocês. E eu quero falar essa última frase: não deixe o servir fora da sua agenda. Se tiver que sair alguma coisa da sua agenda, que saia alguma coisa que é para você. Mas não deixe de servir o outro, porque a grande galardão, a grande bênção, no servir. Então sirva na casa, sirva na célula, sirva na igreja, tenha um compromisso de se doar. Porque Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Diz assim: mas feliz é o homem que confia em mim, o Eterno, e a mulher que se apega ao Eterno. Eles são como árvores plantadas no Éden, como raízes perto do rio. Não se preocupam com o verão mais quente, e nem suas folhas perdem o verde. Passam pela seca com tranquilidade, dando frutos frescos em todas as estações. E é dessa maneira que vivem aqueles que confiam no Senhor. Abra suas mãos, fecha os teus olhos. Deus quer te abençoar nessa noite. Sabe, uma das coisas que eu não falei quando eu subi aqui para profetizar, eu vi Deus tirando cargas pesadas das suas costas, porque esse é o nosso Deus. Ele quer te abençoar, Ele quer aliviar a carga, Ele quer mover na sua vida, porque você tem colocado o Senhor em primeiro lugar, porque você escolheu confiar no Senhor a despeito das circunstâncias, e por isso Ele escolheu te abençoar nessa noite. Pai, nessa noite eu quero abençoar os meus irmãos, abençoar com essa graça que os fortalece, com essa graça, Senhor, que os acompanha. Pai, eu te peço que nessa semana, Jesus, a sua presença os conduza em lugares seguros, que eles sejam prósperos em tudo que eles fizerem, em tudo que eles colocarem as mãos, que eles sejam abençoados, porque o Senhor está no centro das suas agendas. Pai, eu te peço em nome de Jesus, livra do homem mau, livra do roubo, livra, Senhor, da falcatrua, de estar envolvido em situações, Senhor, que não tem parte com o teu reino. Livra-os, eu te peço, em nome de Jesus. Aquele que está esperando uma promoção, que ela saia. Aquele que está esperando ser chamado no trabalho, que o telefonema venha, que o comunicado venha. Senhor, abençoa o seu povo, porque é isso que o Senhor tem para derramar nesses dias. Bênçãos sem medidas. Nós sempre estamos vivendo contra a maré, contra as correntezas desse mundo. Senhor, a nossa confiança está no Senhor, porque todo bem, Senhor, que nós precisamos já está no teu coração. Toda bênção que nós esperamos, o Senhor já tem para nos dar. Libera essa noite sobre o seu povo. Eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, com seus olhos fechados, eu quero que você nessa hora faça a sua própria oração. Você tem necessidades, você tem anseios no seu coração, você tem desejos, e o Senhor está aqui para te atender. Enquanto isso, eu quero orar por aquelas pessoas que você diz nessa noite: eu não sei se eu confio tanto assim no Senhor. Talvez você está aqui no nosso meio e você diz: eu quero conhecer esse Deus, eu quero experimentar essa promessa, eu quero essa presença na minha vida. E nessa noite você quer receber essa oração. Nessa noite você quer entregar o seu coração para o Senhor. A gente vai fazer uma oração e no final dela, se você concordar com ela, diga amém. Se não, não diga amém e a gente cancela a oração. Vamos